Pensa comigo. Ou que nos diz respeito. Se você já pensou em se tornar um professor ou já está na faculdade fazendo a sua licenciatura, esse é mais um vídeo recomendado para você. Porque nesse vídeo eu vou dizer quais são as 5 características pessoais que um professor brasileiro não precisa ter. Esse é o 4º e último vídeo da série Vale a Pena Ser Professor no Brasil? Nos vídeos anteriores eu apresentei 5 motivos para ser um professor, 5 motivos para não ser um professor e 5 características pessoais que alguém precisa ter para ser um professor ou uma professora. E agora eu vou falar sobre algumas características pessoais nem um pouco recomendáveis a um bom professor ou uma boa professora. Mas antes eu quero dar um aviso. Os vídeos dessa série, assim como muitos outros vídeos desse canal, são pautados nas minhas experiências pessoais e profissionais. Eu sou professor de Geografia em turmas de ensino médio e fundamental há mais de 20 anos e sou pai há 16 anos. Portanto, mesmo quando dou alguma dica de educação em casa, além das dicas que dou para os colegas professores, faço isso com base no que deu certo e no que ainda dá certo comigo. Nada do que eu digo se traduz em uma verdade universal ou existe alguma garantia que eu possa dar de que tudo vai dar certo com você. Sendo assim, se você acha tudo isso uma furada ou se tentou e não deu certo, não me xingue, por favor. Encontre a sua própria fórmula para fazer o melhor que puder em prol de um mundo com gente melhor, com gente mais educada. Então vamos lá. Entre as características dispensáveis vai a número 1. E eu já começo com o combo. Autoritarismo, arbitrariedade e injustiça. Ter autoridade e ser autoritário são duas coisas bem diferentes. É possível ter autoridade sem perder a razão. Por exemplo, quando você cria uma regra ou cobra que as regras da escola sejam cumpridas, mas você mesmo não as cumpre, como no caso de um colega que não permite o uso do telefone celular em sala de aula, mas não deixa de atender o seu próprio celular quando ele toca. E aí, nesse caso, o colega vai estar apenas dando aos alunos uma bela aula sobre como funciona uma sociedade de privilégios, na qual as regras não se aplicam a quem tem poder. Exatamente aquilo do qual tanto reclamamos, não é? Ou então, quando o aluno apronta alguma coisa e você não sabe exatamente quem foi, a solução mais fácil, quase sempre utilizada, seria punir toda a turma, até que aqueles que não quisessem ser prejudicados apontassem um culpado. Ou, quem sabe, o próprio se arrependa, de ver que os colegas estão sendo injustamente prejudicados e se entregue. Mas, como eu disse, essa é a solução mais fácil. Mas será que ela seria a mais justa? Cada um de nós sabe exatamente quais são os alunos e alunas que nos respeitam e aqueles que não nos respeitam tanto assim, ou que nos desrespeitam escancaradamente. Sabemos quais são os que mais aprontam, os que são mais maldosos e aqueles que são apenas moleques. Sendo assim, por que colocar todos no mesmo caldeirão? E aquele aluno mais tímido que já sofre bullying? Nós vamos obrigar esse aluno a entregar alguém e continuar sendo perseguido ou mais ainda? Como assim você não sabe quem é quem na sua turma? Se esse é o caso, você se enquadra na característica de número 2, a indiferença. A relação entre um professor e sua turma, como qualquer outra relação, funciona melhor quando as pessoas se conhecem minimamente. Por mais que você tenha um único contato semanal com as suas turmas, você faz isso por meses a fio. Nós chegamos a acompanhar alguns grupos por 2 ou 3 anos seguidos. E como não saber um mínimo, pelo menos, a respeito de cada um? E se você é indiferente aos seus alunos e alunas, também não espere que eles desenvolvam algum interesse por você ou pelo que você diz, cara. Vale a pena pensar nisso. Número 3. Não seja grosseiro. É muito bom quando os nossos alunos e alunas nos tratam com respeito, mas se ao mesmo tempo os tratamos aos gritos, dando respostas atravessadas ou grosseiras,
Não ensinamos aquele conceito básico de que respeito é algo que se conquista. Em um dos vídeos aqui do canal, no qual eu dei dicas sobre domínio de classe, eu falei sobre isso. Se você ainda não viu, eu vou deixar os links aqui na descrição e aqui em cima para você dar uma olhada. Mas uma coisa eu posso te adiantar como resultado disso. Todas as vezes que eu precisei chegar para um aluno e fazer a seguinte pergunta: eu já te desrespeitei alguma vez? Eu levei esse aluno a pensar sobre o próprio comportamento e sobre a nossa relação. E ela, sem dúvida alguma, melhorou a partir dali. Isso em quase 100% dos casos. Mas se você acredita que todos devem respeitar a sua autoridade de forma incondicional, eu sugiro que você ouça novamente o item número 1 desse vídeo. Pode voltar lá, eu espero. E aí, beleza? Podemos seguir em frente? Então vamos lá. Número 4. Não seja preconceituoso. Sobre essa nem precisa falar muito. A vida pacífica em sociedade exige que a gente saiba lidar com os nossos preconceitos, de forma a respeitar os nossos alunos e suas diferenças, assim como nós exigimos que eles não nos confundam com os demais professores. Quando, por exemplo, eles dizem algo do tipo: ah, mas a outra professora deixa a gente fazer isso aí. Sendo assim, evite piadas e comentários preconceituosos. Lembre-se, você é um professor e não um juiz. Não julgue. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sou de uma geração que combateu fogo com fogo. Ou melhor, bullying com bullying. Eu cresci ouvindo e fazendo piadas de gay, de negro, de judeu, de gaúcho, de baiano. E abandonar velhos hábitos não é um negócio fácil, eu sei. Mas se eu conseguir parar de fumar, de beber e sobreviver, por que eu não poderia parar de ser um babaca? Pensa nisso, a sociedade agradece. E para fechar, número 5. Não tenha tecnofobia. Não tenha receio de usar os recursos tecnológicos que você tem à disposição. Se a escola dispõe desses recursos, utilize. Se você não sabe usá-los, aprenda. Dessa forma, o seu acesso aos alunos se facilita e você pode variar um pouco os seus métodos. Para a maioria dos nossos alunos, ir à escola é como comer chuchu todo dia. É aquela coisa sem sabor, aquela coisa sem graça. Mas se você tiver acesso aos temperos e às formas diversas de preparar o chuchu, você vai tornar o chuchu nosso de cada dia cada vez mais saboroso. Por que eu vou ficar comendo o mesmo chuchu com sal todo dia? Pensa. E se você lembrar de mais características desnecessárias a essa nossa profissão, escreve aqui nos comentários ou comenta lá nas redes sociais. Se você curtiu, dá um like aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu espero que você não se ofenda com nada do que eu disse e que siga buscando ser cada dia melhor, exatamente como o professor e a professora que você sempre quis ter quando era estudante. Um forte abraço do Careca, fiquem com Deus e até a próxima.